Vamos começar. É um programa de defumação para ficar melhor no vídeo. A todos os irmãos e irmãs que quiserem consagrar a sua água, prestando atenção, colocando a sua água com muita fé próximo às suas mãos, ao próximo local que estiver vendo o vídeo. Saravata do povo da água, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, nessa quarta-feira, 12 de outubro de 2022, que possa todas as nossas mães, todas as senhoras de Aruanda, todo o povo de Umbanda, abençoar e fluidificar a água, colocando os remédios salutares dentro da nossa água sagrada, para que possa atingir o plano mental, espiritual e material de todos nós. Que assim seja. Assim seja. Foi na beira do rio, Foi na beira aonde Oxum chorou. chora e eu chora os filhos seus. Chora E eu chora pelos filhos seus. Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá. Ó Iemanjá, minha mãe Iemanjá, firma seu ponte, vamos saravá. Ela no mar, quem passa na canoa passará na boa, quem manda lá no mar é Iemanjá. Eu vou colher flores pra Iemanjá. Eram Duas entarolas que abanavam sobre o mar. Uma era Iação, e a outra era Iemanjá. Odoia, o miudô, colonimiô, dia da nossa padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Nós, umbandistas também, de fato e de direito, confirmamos também o culto à Senhora de todo o povo cigano, Santa Sara, que é aprovado muitos e muitos, que é da onde constitui a primeira imagem atribuída
a Senhora Aparecida. Todo o povo cigano, guias e protetores da nossa Umbanda, possam nos abençoar nessa noite. E assim seja. Que assim seja. Como é uma festa da família também, em homenagem ao Padre Zezinho. Quem canta faz suas orações de prece 2 vezes mais. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que nos traz hoje aqui, diante do nosso humilde e sagrado congá, nosso altar, nossa terreira de Umbanda, junto
a todos que estamos aqui presentes e os que estão ali adiante, além, que possamos todos, em um só pensamento, aproveitar esses momentos para edificar nossos conhecimentos, porque quando chegamos até aqui, somos apenas instrumentos, nos preparamos para abrir os nossos ouvidos para receber as mensagens e transmitir pela voz que sai. Sendo que a pauta é o tema religião e a política. Estamos no Brasil afora, vendo situações em que as pessoas precisam se posicionar, seja para o lado A ou seja para o lado B, onde está em jogo não uma mera eleição, não uma mera questão de escolha somente de um candidato ou de outro candidato, mas sim o nosso país abençoado, o nosso Brasil e todas as centenas e milhares de famílias que precisam e que vivem sobre este mesmo céu desse país gigante. Porque nesses dias que estão chegando para decidir o caminho A ou o caminho B, é primordial que todos aqueles que possam e que podem falar, coloquem para fora seus pensamentos, seus ideais, seus conhecimentos. E quando eu era mais jovem, que nem alguns jovens aqui sentados, e aí fora outros jovens que vão nos assistir, nos era recomendado também escutar aqueles que chegaram antes, escutar os mais antigos, como dizemos na nossa crença, na nossa religião. Porque a sabedoria de muitos dos nossos antigos, os anciões e os anciãs, aqueles que já viveram bastante e que já trilharam o caminho e que nos deixaram para seguir atrás. E é baseado nesses antigos o meu depoimento aqui, o meu aprendizado e as energias que vão fluir para esse momento. Então, temos duas propostas se degradando e disputando o pleito de 2022. De um lado, uma proposta antiga que eu pude acompanhar ainda quando adolescente, hoje com meus 52 anos, mas na época dos meus 20 e poucos anos, ainda garoto, e vimos uma esperança naquela época, ali por 2018, 2008, 98 e tudo mais. E aí aparecia um candidato que retorna aí, e que ele pregava uma transformação no Brasil. E essa transformação também tinha a promessa de combater toda e qualquer corrupção naquela época. Até que chegou o momento que o Brasil inteiro acreditou na proposta e resolveu dar essa oportunidade para essa diferença que estava promovendo tal promessa. De início, até podemos sentir o calor de uma pequena mudança. Mas logo em seguida, todos assistimos, Brasil afora, que esses que prometiam a promessa conseguiram ser piores e mais corruptos que aqueles que nós já conhecíamos de outras gerações. Conseguiram fazer coisas inacreditáveis.
e o Brasil entrou num colapso. E hoje temos essa proposta B, que vem administrando o Brasil com uma dificuldade de atravessar 2 anos de pandemia, onde dezenas e centenas de famílias perderam seus entes queridos, onde assistimos também administradores municipais e governos estaduais trancarem tudo e fecharem tudo. Fique em casa, que a economia que vem depois. Assistimos em todo o Brasil, nossa região também não é diferente, dezenas e centenas de trabalhadores ficarem sem ter o pão de cada dia e o sustento da família de uma hora para outra. Vimos comércios fechando para nunca mais abrirem, indústrias e empresas. E só não foi pior porque o atual administrador do Brasil colocou planos emergenciais e ajuda geral à comunidade. E logo depois foi adquirida a vacina para imunizar aqueles tantos que aí estão. Bom, mas nós queremos começar do início. Há tempos atrás, que eu me lembro ainda, era o ano de 98, e nós assistíamos em 98, nós assistíamos alguns líderes de certas igrejas, fanáticos, irem para as televisões, ameaçarem, gritarem e exorcizarem aqueles que não eram da religião deles. Vimos muitos irmãos que se diziam evangélicos praticarem os maiores absurdos contra outras religiões. Inclusive hoje, que data a Nossa Senhora Aparecida, assistimos, inclusive um fanático chutar a santa Nossa Senhora Aparecida. Vimos igrejas sendo invadidas e terreiros, Brasil afora, também sendo invadidos e muitas vezes sendo destruídos por esses fanáticos que se diziam evangélicos. Assistimos isso. E foi esses fanáticos também que lideraram a falsa esperança e colocaram aquele no poder. Porque vimos que as igrejas naquelas épocas se tornaram verdadeiros currais eleitorais, onde os políticos ali buscavam votos e apoio para as suas candidaturas, e que em rebanho votavam naqueles candidatos. E assim essas igrejas também elegeram aqueles que se corromperam logo em seguida, aqueles que se diziam esperança. Depois, por algum fato maior, esses mesmos líderes religiosos hoje, ainda sem pedir perdão a todas as crenças que ofenderam, ainda sem pedir perdão aos terreiros que foram destruídos e outras igrejas católicas, terreiros, banda, candomblé e tantos outros, ainda sem pedir perdão pelo exorcismo que faziam com os praticantes do espiritismo, da umbanda e das religiões de matriz africana, agora, ainda em volta de um fanatismo, agora apoia um outro candidato, que é o plano B. E nós da Umbanda? E nós umbandistas? Temos que entrar no nascimento da Umbanda para entender o porquê de nós umbandistas muitas vezes não nos manifestarmos e não apoiarmos nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F. A Umbanda nasceu no Brasil quando o plano espiritual, Deus, o Criador Supremo, através dos seus anjos, guias e protetores, senhores da Aruanda, viram que o catolicismo estava viciado, aí por volta de 1900. Viu que as religiões de matriz africana já predominavam um africanismo primitivo, que nem mesmo nas selvas africanas assim se praticava. E viu que as macumbas cariocas
e baianas, invadiu ruas aforas e terreiros aforas, entre bebedeiras e drogas da época. E viu também que as crenças dos vermelhos, os nativos, chamados índios, já estava perdido. E o plano espiritual, comandado por Deus, sim, o Criador, o Mestre Jesus, o nosso Jesus Cristo, resolveu criar uma religião nacional, uma religião brasileira. E como seria essa religião? Ela pegaria o que era de melhor de cada religião que já estava poluída pelas imperfeições dos seus líderes e dos seus praticantes. Quis o astral superior que essa religião pegasse o que havia de melhor do catolicismo, a crença nos santos, na imortalidade da alma, a crença dos mártires, das santas almas, aqueles que viveram de uma vida santa e deram o exemplo, assim como Francisco de Assis, assim como Antônio de Pádua, assim como o grande Jorge, assim como Sebastião, assim como Jerônimo, assim como Nossa Senhora, assim como o próprio Mestre Jesus. E a Umbanda recebeu a missão de trazer a pureza dentro de um sincretismo, esses santos, para essa nova religião que se formava com o nome de Umbanda. E quis também que nessa religião nacional, o que havia de melhor trazido do continente africano e que ainda estava sob pureza, o culto velado aos orixás, que nem mesmo era entendido naquela época da forma que veio nas mensagens dentro dos terreiros. E assim a Umbanda recebeu também a obrigação de velar e trazer a pureza do culto aos orixás. E foi a Umbanda que trouxe o sentido real do que era o orixá, a luz desses seres da criação que serviram ao próprio Criador desde que o mundo foi formado. E foi a Umbanda que colocou os orixás no comando do plano superior maior, em sincretismo com os santos católicos, para não perder esses mártires que habitaram a terra. E assim também aproveitou-se esse movimento espiritual e trouxe o que havia melhor dos nativos das Américas, das tribos, das heranças Tupi, Guarani, Tupinambá e tantas outras da América Central e da América do Norte também. O que havia de mais evoluído e bom nessas tribos, o plano espiritual trouxe para a Umbanda. E a Umbanda abarcou esses movimentos. E já estava também no Brasil a religião trazida da França, com um cristianismo mais purificado e mais exemplar, que era o espiritismo de Allan Kardec. E quis esse plano espiritual também, que a Umbanda pegasse a essência do espiritismo de Kardec e colocasse nesse movimento nacionalista nacional também. E a Umbanda assim o fez, trazendo o espiritismo puro de uma forma brasileira, que até então não havia na Europa e em nenhum lugar do mundo. Sim, foi a Umbanda que colocou o espiritismo de uma forma nacional e regional. Sim, foi a Umbanda a primeira religião espiritualista a cultuar os espíritos de luz, também trazido pelo espiritismo em horário de dia. Porque havia uma mística que os espíritos só conseguiam se manifestar à noite. Havia uma mística e um mito que o movimento do dia atrapalhava esses espíritos, essas energias. Foi a Umbanda primeva, fundadora de fazer as sessões mediúnicas e espirituais em horários de dia, no clarear do dia, à tarde e de manhã, sem ser à noite. Sim, a Umbanda foi a primeira religião no Brasil a utilizar e receber as manifestações, traduzir esses trabalhos mediúnicos
no horário de pleno dia. Inclusive, foi a primeira crítica dos irmãos kardecistas, da Federação Brasileira Kardecista, que aqui já instalava, no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros lugares, que era impossível um médium incorporar de dia, pela interferência que haveria de dia. E a Umbanda provou que o plano espiritual é maior que qualquer interferência. E a religião de Umbanda se manifestou e trabalhou também de dia. Então já estava o movimento africanista traduzido no nosso terreiro. O movimento dos nativos, os indígenas, os espíritos ancestrais dessa terra. Os irmãos kardecistas e também tudo aquilo de bom que havia no Oriente, já com os irmãos amarelos e orientais, vindo da Ásia e de outros locais no Brasil, trouxeram também uma parte do islamismo, da crença de Alá e de tudo que havia bom no islamismo. Então é assim a Umbanda, conduzida pelo astral superior, para que nascesse uma religião totalmente brasileira, que abarcasse todos os movimentos superiores daqueles que aqui haviam chegado aportados, livres ou recém-libertos. E foi a Umbanda a primeira religião a fazer isso. Então, logo em seguida, saímos da monarquia e nesse Brasil começa a vivenciar a República e é fundada oficialmente a religião de Umbanda. Em 1908, pelo médium Zélio de Moraes e sua equipe, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque, como ele disse numa mesa espírita de Kardec, se querem um nome, que seja esse, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechados para a Umbanda. E não há caminhos fechados para a Umbanda até hoje. Embora não temos mídias e televisão, embora a internet feche os acessos dentro da nossa religião para fazer manifestos, vídeos e outros mais, seja educativos ou sejam culturais. Embora todo o movimento que há nas religiões também de matriz africana são contra a Umbanda. Acham que roubamos os orixás deles. O catolicismo não nos aceita e não nos dá outorga de sermos cristãos. Acham que nós não somos cristãos. Os protestantes hoje, na maioria dos irmãos evangélicos, ainda insistem em exorcizar o nosso conhecimento, as nossas tradições, as nossas crenças, como se fôssemos servidores dos demônios, aquilo que eles têm como espíritos inferiores, Satanás e tudo mais. Não nos aceitam também como os cristãos. Sendo que é sim a Umbanda talvez o movimento mais puro dentro do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que quando o próprio Mestre Jesus estava aqui na Terra praticou. Aonde dentro da natureza ele fazia o seu templo maior. Porque o grande Mestre Jesus trouxe uma filosofia, trouxe uma doutrina, trouxe uma fé e não fundou religião nenhuma. E sim, as religiões que se dizem cristãs, entre a nossa também, seguimos aqueles ensinamentos, ou tentamos seguir, porque ninguém nesta terra traz a perfeição ou a pureza do Mestre Maior. Sim, não somos dignos sequer de lavar os pés do nosso grande Mestre Jesus Cristo. Então a Umbanda não apoiou a monarquia. A Umbanda não apoiou também a república que ali se fundava. Ao contrário, também foi perseguida por parte da monarquia, onde já havia Inquisição, chefiada pelos padres e bispos católicos e pelo Papa da época. E também, assim que a república se instala, a maioria dos presidentes também mandaram invadir os terreiros e não nos aceitavam. Tanto que a Umbanda teve que ser registrada em cartório como espiritismo de Umbanda. Porque como os irmãos kardecistas espíritas já tinham acesso à Câmara de Deputados e Senado, tinham respeito político, então
nós só poderíamos fazer uma religião espiritualista se nos cadastrássemos como espiritismo. E mesmo assim, julgar os irmãos kardecistas até onde julgam que nós éramos uma espécie de subalternos, um espiritismo de segundo plano. Que o espiritismo puro, supremo, era o deles vindo da França, e nós brasileiros, praticantes do espiritismo brasileiro, da Umbanda, eram relegados a segundo plano. E assim as casas de Umbanda eram registradas nas delegacias de costumes, aonde, muitos não sabem, mas é aonde os prostíbulos e as casas de orgia, boates e tantas outras se registravam naquelas delegacias. Sim, a nossa religião, para poder fazer um culto e poder registrar a casa, tinha que registrar nas delegacias de costumes, aonde as meretrizes, aonde alguns prostíbulos ali faziam os seus registros também. Ou seja, éramos censurados ainda em plena república. Somente com o advento da Constituição de 88 é que passou-se todas as religiões serem abarcadas pela república que agora estava aí, uma nova Constituição. E a Umbanda, nos anos chamados de chumbo, só se manteve em pé porque haviam grandes líderes e conseguimos eleger alguns deputados estaduais e federais que tinham uma cultura acima da cultura de hoje e colocaram a Umbanda em livros e em registros e em cartórios e tentaram trazer a cultura dentro dos terreiros. Dentre eles Moab Caldas, Tata Tancredo, Mata e Silva e tantos outros nomes por aí afora do Brasil. E quando o candidato que agora quer voltar ao poder, ou como diz o seu vice, a cena do crime, anos atrás, prometia uma esperança, a Umbanda não estava no lado deles. Quem estava no lado deles e fez verdadeiro curral eleitoral foi os irmãos evangélicos. Sim, foram as igrejas pentecostais que alavancaram o chamado PT. Os comunistas foram abarcados pelos irmãos de Cristo. Sim, foram os líderes religiosos evangélicos que levantaram a bandeira daquele movimento que se chamava Esperança. A Umbanda não fazia parte disso. A Umbanda continuava nos terreiros, trabalhando e colocando a sua luz e a sua ordem. Porque para nós, o grande manifesto acontece no terreiro. Poucas vezes os irmãos umbandistas se manifestaram em internet e em televisão ou tiveram oportunidade para isso. Até porque, infelizmente, a maioria do nosso movimento ainda não aprendeu a falar, ainda não aprendeu a se manifestar, ainda não atingiu, talvez, uma condição cultural de saber que temos esse direito e que temos que ocupar todos os espaços que nos são oferecidos. Como dizia o mestre Borel, no movimento que eu ajudei desde o ano de 95 na Grande Porto Alegre, ao lado do mercado público, a Semana da Umbanda, também chamada Semana Africanista e Umbandista do Rio Grande do Sul, na capital de Porto Alegre. Ali estava eu também, desde o primeiro movimento, no ano de 95, e todos os anos que foram feitos. O irmão Borel, o grande mestre Borel, dizia, em alto e bom som, para que ocupássemos os espaços, uma época que nem se falava em internet, uma época que nós só éramos convidados para participar de canais, esses canais de TVE e outros do Estado. Bom, então foram esses fanáticos que levantaram o maior ladrão do mundo. Os maiores líderes pentecostais estavam do lado dele. E inclusive as televisões hoje, alguns esqueceram, a TV Record e outras televisões, exorcizavam
Eles exorcizavam e chamavam de diabo e satanás os adeptos das religiões de Umbanda e os adeptos das religiões de matriz africana. E não havia nenhum político que se levantasse a favor das nossas religiões e nossas crenças. E hoje, nós vemos aí um segundo turno apertado, onde o candidato A e B agora também procura os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé e, enfim, o próprio Espiritismo. Como se amigos fossem nossos. Não! Nem candidato A e nem candidato B é nosso amigo. Mas há uma diferença entre esses candidatos. Um é condenado em várias instâncias. É ladrão, é bandido. O outro é um ex-militar que está há 3 a 4 anos a recém. E sem apoiar nenhum nem outro, temos que apenas falar a verdade, porque estamos diante de um altar. E temos que deixar claro que a Umbanda é uma religião cristã. Não podemos apoiar nenhum candidato que fala e é favorável ao aborto. Também somos contrários a qualquer pena de morte. Também somos contrários a qualquer tentativa de colocar as crianças doutrinas que não é da faixa etária delas, doutrinas sexuais e até pornográficas, em cartilhas e em sala de aula, que muitos tentaram, e isso não é uma mentira. Isso está registrado, está em provas, nos anais de debates e em leis. Então, meus irmãos, pensem bem que hoje aquele candidato condenado que quer voltar à cena do crime tinha também o apoio dos líderes religiosos das religiões pentecostais. E quero chamar a atenção de irmão A ou B, que apoia também esses condenados, e esse principalmente condenado, o maior ladrão do mundo e do Brasil, o maior bandido que pisou no Brasil, o maior corrupto que já se deu notícia, que apoiam, sendo de terreiro, com algum interesse próprio de ganhar alguma coisa. Não, como diz a jumenta, nem quem ganhar vai ganhar e nem quem perder vai perder. Todos vão perder. Quem apoiar esse condenado vai perder. E se esse condenado ganhar, ninguém vai ganhar, todos vão perder. Porque é um desrespeito que agora queiram se lembrar de nós. Claro que nós vamos fazer a diferença. Claro que os votos de centenas e milhares de umbandistas e cristãos do lado de cá, do espiritismo, do espiritualismo, vão fazer a diferença. E claro que precisam de nós agora. E claro que agora, mesmo que o IBGE, que não tem coisa mais falsa nesse Brasil que o próprio IBGE, que deveria ser uma imagem, um espelho do Brasil, como vivem os brasileiros, não consegue fazer o seu papel, não consegue trazer o papel e contar, sequer contar quantos somos brasileiros e quem somos e o que fazemos e qual a nossa fé. Não tem coisa mais mentirosa nesse Brasil que o próprio IBGE. Só quem esteve lá dentro sabe disso. E nós temos adeptos da religião que já estiveram lá dentro, inclusive no censo desse ano de 2022. Provas da corrupção e que tudo está tomado pelo candidato corrupto que quer voltar à cena do crime. Bom, meus irmãos, para terminar e não ficar tão longo esse vídeo, como filho de Ogum, como que eu posso aceitar que um ladrão volte à cena do crime? Como filho de Ogum, se tiver um militar, um policial que esteja disputando, ou seja, quem for, até que seja classificado de alguém de nível,
Como filho de algum, eu tenho que apoiar um militar, um policial. Ainda mais, então, quando há um militar contra um delinquente, um bandido, um ladrão. E aqueles que são filhos de Xangô, o pai maior da justiça, dentro dos orixás, como que vai apoiar um ladrão, um bandido, um condenado ou descondenado? Aqueles que são filhos de Oxós, o Senhor que vai e busca o pão de cada dia, como que vão apoiar alguém que rouba o pão da boca do trabalhador? Alguém que roubou milhões e deixou aflitos e mais esfomeados no Brasil. Aqueles que são filhos de Iemanjá e das mães, como que vão apoiar esse ladrão? Se ele apoia, inclusive, a morte do nascimento antes de nascer, se ele apoia o aborto. E se ele foi a causa de milhões e milhões de crianças passando fome Brasil afora. E aqueles que são filhos de todo e qualquer orixá, de todo e qualquer guia e protetor, na nossa Umbanda, os nossos pretos velhos, os mestres da sabedoria, que nos ensinam a sabedoria dos mais velhos, como que vão apoiar alguém com que os mais velhos, os sábios, discordam e não aceitam? Que inclusive estão pregando uma escravidão. Você, meu irmão, que se diz filho de orixá, precisa ter orgulho e vergonha. Vergonha de apoiar um candidato ladrão e bandido. Vergonha de apoiar um candidato que inclusive quer dominar pelo poder, o poder pelo poder. Vergonha de um candidato que apoia o comunismo, que escraviza os povos. Você, meu irmão africanista, que teve a sua religião trazida do continente africano, onde os ancestrais chegaram aqui cativos, aprisionados e acorrentados. Como você agora vai apoiar alguém que novamente quer colocar grilhões e que mundo afora é a mesma doutrina que escraviza, que censura e que coloca cabresto no seu povo? Tenham dignidade. Ou os orixás de vocês nunca foi verdade? Ou vocês sempre foram de mentira? Por quê? Jamais um religioso de fato e de direito, que tem essa ancestralidade pela liberdade, pela luta, pela igualdade, aceitará tudo aquilo que esse ladrão, esse bandido, está querendo colocar de volta. Não é uma brincadeira agora de um time de futebol, de aceitar o vermelhinho ou o azulzinho. Não é apenas mais quando nós éramos jovens e adolescentes. Não é pouca coisa. Porque se esse ladrão tomar o poder, mais da metade ou a metade do nosso povo jamais vai apoiar ele. E todos esses candidatos que já foram eleitos, que vão assumir o pleito, jamais vão aceitar também ele. E com que forma ele vai governar? Só pelo poder. Só tomando o poder na marra. Através daquilo que se chama comunismo. Através da força. Porque pela democracia, jamais ele vai ter o poder. Sem dizer que mesmo que ele consiga, que ele não há de conseguir, não vai conseguir tomar o poder, ele ainda é um condenado, um descondenado, ainda vai responder muitos crimes. E talvez vocês que fazem a ideologia desse meliante, como nós dizíamos na polícia militar, esse meliante vai ser condenado dia após dia. Então você está fazendo campanha para o vice dele novamente? Vocês não têm vergonha na cara? Vocês que se vestem de vermelho? A sua diva foi embora? Foi golpeada no próprio golpe dela? E aí assumiu o vice? E agora vai assumir o vice de novo? Vocês não têm vergonha? Não é uma brincadeira. Não é apenas uma decisão de A ou B. É muito mais que isso.
é o nosso Brasil e a nossa religião brasileira de Umbanda tem que se manifestar. Não queremos que depois que vençam, venham nos dar nada, porque nós não necessitamos de nada. Nós contamos com a força espiritual, que é muito maior que a força material de qualquer político. Então, meus irmãos, conversem entre si, falem entre si, falem com seus filhos, com seus irmãos de religião. Eu sei que muitos vão me odiar por esse vídeo, mas nós estamos aqui, na frente do nosso altar, que não nos deixa mentir. E se você me critica ou acha que está errado, me critique em frente ao seu altar, se é que existe alguma verdade no seu altar. Porque eu não acredito que um altar de verdade, de religião, qualquer que seja, possa apoiar um meliante, um ladrão, um bandido, um condenado e um descondenado. Que Oxalá abençoe a todos e que possamos nos encontrar numa situação melhor que a situação que está agora. Uma situação de muita luta. O grande Pai Ogum, com a sua espada e seu exército espiritual, faça valer e que vença o melhor. Que o grande Pai Xangô, Senhor maior da justiça, possa colocar na sua balança sagrada e julgar aqueles pelos seus atos e por tudo aquilo que plantaram. Que o grande Pai Chapanã use a sua vassoura e varra desse Brasil afora todos os corruptos, todos os bandidos que querem tomar o poder. Que o grande Pai Oxóssi, com a sua flecha sagrada, atire para que possamos entender e ter o caminho e para que todos os trabalhadores possam trazer o pão de cada dia. Que o grande Pai Oxalá, com seus braços abertos, possam colocar muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz nesse momento que o Brasil atravessa. E todas as mães possam envolver a nação brasileira no manto de Nossa Senhora Aparecida. As grandes mães, a grande mãe Iemanjá, a grande mãe Oxum, a grande mãe Iansã e todas as nossas caboclas, nossa cabocla Yara, Brasil afora, a nossa Jurema, e todas, a grande mãe também, as nossas ciganas, a nossa Santa Sáradika, possa abençoar e iluminar o Brasil e todos os brasileiros. E que assim seja. Saravá Umbanda, Saravá.